Sejam bem-vindos a mais um vídeo, agora do nosso Evangelho de João, capítulo 18. Bom, agora é a parte de Jesus perante Pilatos. Bom, é... Então lembrando que Jesus tinha se levado perante Anás, Pedro tinha negado Jesus, aí foi levado até Caifás, é... Pedro faz as outras duas negações a Jesus, e depois de Caifás, né, depois de todo esse julgamento de noite, é chegada a manhã e Jesus é levado até Pilatos, né, como diz aqui no Evangelho de João. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Caso pretório é o palácio do governador romano, né, do Pilatos, Pôncio Pilatos. Judas já tinha ido enforcar-se, então antes, né, durante essa noite, no caso essa madrugada, né, Judas foi enforcar-se, né, segundo o Evangelho de Mateus, é, porque ele se arrependeu, tinha sido tomado de remorso por ter entregado Jesus, né, e então de manhã cedo, né, era de manhã cedo quando foram levar Jesus até Pôncio Pilatos, mas aqueles homens, né, aqueles anciãos, escribas, sumos sacerdotes, eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa, né? Porque eles não poderiam se aproximar de fermento, né? Ou de qualquer coisa que indicasse corrupção, né? Então eles não poderiam entrar no Palácio Romano por isso, nem se aproximar de nada com fermento. E é engraçado, né? Que eles não se aproximaram de fermento para não se contaminarem, mas eles se contaminaram internamente com ódio, né? Engraçado essa questão da religiosidade deles, né? Então, não adiantou de nada, né? Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: Que acusação trazeis contra este homem? Porque Pilatos já estava meio desconfiado, né? Porque Jesus era um homem conhecido, um homem que era importante, então ele estava perguntando que acusação tinha contra Jesus, né? Mas eles responderam: Se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Então ele falou: se não fosse, se não tivesse feito nada de errado, a gente não teria te entregue ele. Naquele momento eles teriam que fazer acusações políticas, né? Quando acusaram ele no Sinédrio, fizeram acusações religiosas, dizendo que ele blasfemou, dizendo que era filho de Deus. Mas se eles dissessem isso perante Pilatos, ele não ia aceitar, né? Porque ele não era judeu, então não valeria de nada. Então tiveram que arrumar acusações políticas contra Jesus, né? Então, em Lucas, eles utilizaram argumentos políticos, né, relacionados à traição a César, a Tibério César, o imperador romano, né, dizendo que ele ensinava, né, e pervertia a nação, dizia para não pagar impostos, dizia ele ser o Cristo Rei, né, ou seja, como se ele está dizendo rei, então ele é contrário a César, que é o nosso rei, né, o nosso único rei. Então, de acordo com Lucas, eles utilizaram essas acusações, né, para dizer que ele era um malfeitor. Mas aí Pilatos replicou, né, tomai vós outros e julgai segundo a vossa lei. Então Pilatos queria fugir de problema naquele dia, né? É, ele demonstrou de certa forma que não queria se envolver com aquele caso, né? Porque aqueles fariseus, aqueles homens estavam estranhos demais, né? Por estar tão preocupado assim com Jesus, né? Mas os judeus lhe responderam: A nós não nos é lícito matar ninguém, né? Porque para eles poderem matar alguém, eles teriam que ter autorização romana, né? Primeiramente. E eles disseram isso ainda, né? Para que se cumprisse a palavra de Jesus, né? Porque os romanos matando ele, né? Eles significaria que ele morreria. Significaria o modo do que ele havia de morrer, que seria a morte de cruz. Porque se ele fosse morto pelos judeus, ele seria apedrejado por causa da blasfêmia, mas morrendo pelos romanos, ele seria morto de cruz. Então, como eu falei, eles não podiam matar Jesus sem autorização romana e também queriam que os romanos o matassem, né? Para quê? Para poder evitar uma insurreição, né? Principalmente dos galileus que estariam na festa, porque imagina os seguidores de Jesus vendo os seus líderes religiosos atacando, matando Jesus, né? Então isso poderia causar uma rebelião de parte dos religiosos, mas já como eles transferiram, digamos, essa culpa de morte para os romanos, né? Dizendo, não, os romanos que o mataram.
os judeus não teriam toda essa força para poder realizar uma insurreição, né? Porque eles estariam fazendo uma atividade contra Roma, não mais contra seus líderes religiosos. Seria contra o povo que estava dominando, então seria bem mais difícil, né? Então, como eu falei, seria importante para que Jesus não fosse apedrejado, mas morresse de cruz, como predisse. Então, nesse momento, né, devido a todas essas acusações, né, que eles fizeram contra Jesus, segundo o Evangelho de Lucas, e eles pediram, né, que queriam que os romanos matassem Jesus, né, para que se cumprisse o que Jesus tinha falado, né? Quando ele já falou que a eles não era lícito matar ninguém, chegou a parte em que Lucas, né, ele e Pilatos interrogou Jesus: És tu o rei dos judeus? Aí Jesus responde: Tu o dizes, ou seja, ele confirmou que era o rei dos judeus a Pilatos, não de forma direta, né, mas dizendo: Tu o dizes, ou seja, você está dizendo. É, e nesse momento, aqui acaba essa parte, porque a gente vai para a parte que Pilatos interroga Jesus. Aí a gente vai ver, baseado no Evangelho de João, a continuação dessa parte. Então, depois de toda essa acusação, Pilatos vai interrogar Jesus, leva ele para o julgamento no palácio, dentro do pretório. E lá no pretório, esse julgamento era público, né? Por ser um julgamento romano, todos poderiam assistir. Porém, os romanos, né? Eles não, os judeus, né? Eles não entraram porque, como diziam, não queriam se contaminar, no caso, no prédio romano. Mas era público, qualquer um que pudesse entrar poderia. Então, provavelmente João foi o discípulo que entrou. Tanto é que no Evangelho tem bastante detalhes da conversa de Pilatos com João, né? Com Jesus. Então provavelmente João estava assistindo lá de perto, né? Esse debate, né? Essa interrogação entre Jesus e Pilatos, né? E, e é isso, pessoal. Vamos para o próximo vídeo. Valeu!